nome é Shelton. Vamos falar agora sobre o MDC, máximo divisor comum, MMC, mínimo múltiplo comum e regras de divisibilidade. Vamos ver alguns conceitos fundamentais e aplicações. Então, o que seria o MDC, o máximo divisor comum? Como o nome já diz, é o maior número que divide dois ou mais números sem deixar resto. Aí nós temos aqui o exemplo do número 12 e o número 18. Qual seria o maior número que eu poderia dividir o 12 e o 18 em partes iguais sem deixar resto? Nesse caso aqui seria o número 6. MDC, então, de 12 e 18 é o número 6. Posteriormente, nós vamos ver como encontrar esse resultado. Então, aonde mais nós poderíamos observar o MDC ou utilizar o MDC? Para simplificar frações, dividir objetos em grupos sem sobra, cortar fitas, cordas e materiais sem desperdício, por exemplo, formar equipes ou turmas, que é bem comum na escola, né, com a mesma quantidade de alunos, determinar o maior quadrado para revestir um retângulo, dividir produtos de forma uniforme e muitas outras utilidades. Vamos ver agora o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo positivo comum a dois ou mais números. Então, nós temos aqui que o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 qual seria o primeiro número que aparece aí nos múltiplos de 4 e 6 comum aos dois números. Nesse caso seria o 12. Posteriormente também vamos ver como encontrar a forma que nós usamos para encontrar o MMC. Então, quando usar o MDC e o MMC, eu já falei um pouco sobre o MDC e o MMC, onde é que nós utilizamos bastante. Descobrir quando eventos futuros, né, periódicos, coincidem, somar e subtrair frações com denominadores diferentes, isso nós utilizamos bastante aí na soma das frações, nas subtrações de frações, quando os denominadores são diferentes. Então, nós encontramos o MMC para resolver essas questões. Organizar horário de ônibus, remédio. Por exemplo, eu estou tomando 2 remédios, um de 8 em 8 horas e outro remédio de 12 em 12 horas. Se eu tomei os 2 remédios no mesmo horário, quando eu voltarei a tomá-los novamente no mesmo horário? Então, aí nós podemos utilizar o MMC. Planejar cronogramas e manutenções, sincronizar tarefas e até mesmo na música está presente o MMC. O MDC, dividir, como já falei, em partes iguais, na maior tamanho possível, simplificar frações, etc. Aí vamos ver um pouco das regras de divisibilidade. Quando saber, né, se um número é dividido por 2, por 3, por 4, 5 e assim por diante. Então, regra de divisibilidade, parte 1. Por 2. Como saber se um número é divisível por 2 é bem simples. Se esse número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, né, que logicamente será números pares, esse número é divisível por 2. Como saber se um número é dividido por 3? Eu somo os algarismos desse número. Se a soma dos algarismos desse número é múltiplo de 3. Né? Então, eu tenho, por exemplo, o número 18. Se eu somar 1 mais 8, vai dar 9. E 9 é um múltiplo de 3. Né? Então, 18 é divisível por 3. Como saber se um número é dividido por 5? Um dos mais fáceis. Se ele terminar em 0 ou em 5, é dividido por 5. E como
saber se é dividido por 10, tem que terminar em zero. Regra de divisibilidade parte 2. A gente viu parte 1, agora parte 2. Como saber se o número é dividido por 4? É possível dividir por 4. Então, os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, por exemplo, se eu tenho o número 216, 16 é divisível por 4. Então, 216 também é divisível por 4. Como saber que é dividido por 6? Se for dividido por 2 e por 3 simultaneamente, então também é possível dividir por 6. E para dividir por 9, a soma dos algarismos é múltipla de 9. Continuando, vamos ver agora o MMC de 4 e 6 geometricamente. Na reta numérica marcamos os múltiplos de 4 e 6, o mínimo múltiplo comum. Então, se nós vemos lá os múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, os múltiplos de 6, 6, 12. Então, perceba que o 12 na reta aqui dos múltiplos é o que primeiro aparece tanto no 4 como no 6. Então, MMC de 4 e 6, 12. Já o MDC, geometricamente, um retângulo de lado 4 e 6 pode ser dividido em quadrados iguais, maior quadrado possível, tem lado 2. Então, qual é o mínimo, o máximo divisor comum de 4 e 6? Nesse caso aqui seria o 2, porque o 3 daria para dividir 6 por 3, mas 4 já não daria. Então, nesse caso seria o 2. Conclusão, o MDC é o maior divisor comum entre dois ou mais números. O MMC é o menor múltiplo comum. E